William Stanley Jr., o homem por trás de uma marca com mais de um século de história. A Stanley, nascida em 1913, faz parte de momentos importantes da história do mundo. Na Segunda Guerra, por exemplo, foi companheira dos pilotos dos famosos aviões B-17 americanos. As garrafas térmicas que prometiam deixar o café quente por horas rapidamente fizeram sucesso. Mas existem alguns detalhes curiosos dessa marca, como por exemplo, o fato de o inventor William Stanley Jr. estar diretamente ligado com a criação dos primeiros transformadores de corrente alternada da história, e ser inclusive um importante nome da energia elétrica mundial. Isso e outras coisas você vê agora na história completa da marca Stanley. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Santos, e se você é do Brasil, deve ter percebido nos últimos tempos que muito se fala dos copos Stanley. Mas a história da marca começa há muito tempo atrás, lá em 1913, e passa por várias reviravoltas, mas tudo isso eu vou te contar agora. Se gostar do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no Enciclopédia Marcas para conhecer mais histórias de sucesso. Em 23 de novembro de 1858, nasce William Stanley Jr. na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele carregava no seu sobrenome o nome da marca hoje mundialmente famosa, mas que mais pra frente aqui na história você vai ver que ele não soube desse sucesso que a marca alcançou mundialmente. William era filho de William Stanley e de Elizabeth Adelaide Parsons, que se conheceram no estado americano de Connecticut. Se casaram e se mudaram para o Brooklyn, em Nova York, onde tiveram William Jr., o único filho do casal, que curiosamente pouco tempo passava no Brooklyn. A maior parte da criação do garoto teria acontecido na casa dos avós, em Great Barrington, uma pequena vila no estado de Massachusetts, que ainda hoje tem cerca de 7.000 habitantes apenas. William Stanley Jr. estudou em uma escola privada de Massachusetts, onde completou os estudos em 1877. Logo depois, ele já se matriculou na Universidade de Yale, mas passou apenas alguns meses na faculdade, largando Yale em Connecticut e partindo para Nova York. Como o pai de William era advogado, ele chegou até a flertar com o curso de Direito, mas ele também acabou deixando de lado depois de apenas um semestre do curso. Naquela época, uma área estava em bastante evidência, a área da eletricidade, que inclusive chamou a atenção de William Stanley Jr., que largou a faculdade justamente para tentar um emprego nesse ramo. Em 21 de outubro de 1879, outra personalidade conhecida desse ramo, Thomas Edison, tinha acabado de inventar a lâmpada incandescente, fato que mais uma vez despertava o interesse do jovem William Jr. Por alguns períodos de tempo nessa época, William conseguiu empregos na área elétrica, trabalhando principalmente no desenvolvimento e planejamento de sistemas elétricos e circuitos de alimentação. Mas o que realmente e finalmente deu uma guinada em sua vida foi quando ele desenvolveu, inspirado em protótipos anteriores, um dos primeiros transformadores de corrente alternada, e esteve envolvido em diversos projetos desse tipo. Suas invenções e seu sucesso acabaram chamando a atenção de George Westinghouse, proprietário da Westinghouse Electric Corporation, que promoveu William Stanley como engenheiro-chefe da unidade da Westinghouse em Pittsburgh. Exatamente naquele momento, William Stanley Jr. já tinha dezenas de patentes de lâmpadas elétricas e George Westinghouse via nele um grande futuro, ainda mais porque nesse mesmo tempo existia uma grande disputa entre a Westinghouse e Thomas Edison. Disputa essa que teve declarada como vencedora mais tarde a Westinghouse, depois que outro nome grandioso dessa área entrou na jogada. A gente está falando de Nikola Tesla, que ajudou George Westinghouse a desenvolver definitivamente os sistemas de corrente alternada. William Stanley Jr. chegou a fundar uma empresa com o seu nome, a Stanley Electric Manufacturing Company, mas mais pra frente ele acabou parando na justiça. Alguns processos devido a problemas de patente, a General Electric, de propriedade de Thomas Edison, comprou a Stanley Electric em 1903 e uma série de negócios foi feita entre ele e a empresa, além de compras de patentes que pertenciam a William Stanley. Mas agora sim, o grande ponto aqui nessa história de William Stanley Jr. é que depois dessa venda da empresa, ele não se limitava a invenções relacionadas à eletricidade. E nesse momento é que surge a garrafa térmica. Segundo alguns relatos antigos, o desejo de William Stanley Jr. era de conseguir manter o seu café quente por mais tempo, coisa que as garrafas térmicas da época entregavam sim com efetividade, só que o problema era o material que elas eram feitas, vidro.
As garrafas térmicas da época eram montadas com duas finas camadas de vidro. Uma simples batida ou uma pequena queda já era o suficiente para que o recipiente se despedaçasse, um problema frequente e que fazia esses acessórios de armazenamento de bebidas serem extremamente caros. William trabalha então no desenvolvimento de uma garrafa para solucionar esse problema e utilizando técnicas de soldagem que ele tinha aprendido durante o desenvolvimento daqueles transformadores elétricos, ele chega até duas paredes de aço inoxidável que eram preenchidas com pó de carvão, ao mesmo tempo que o isolamento a vácuo era criado, sistema esse chamado de Charvac. Essa tecnologia era inovadora na época e, além de entregar o que prometia, a bebida quente por mais tempo, também deixava as garrafas extremamente resistentes a não só pequenas quedas, como também a grandes choques. A primeira das garrafas Stanley foi patenteada e apresentada em 1913, e desde as primeiras unidades vendidas, o sucesso foi extremamente rápido, o que obrigou William a renovar a sua forma de fabricação. 2 anos depois do lançamento, em 1915, a primeira fábrica da Stanley já foi aberta em um prédio vazio adquirido por William Stanley Jr. em Great Barrington, no estado americano de Massachusetts, o mesmo local onde ele tinha passado a maior parte da infância com os avós. O local foi cuidadosamente equipado com as máquinas e aparelhos necessários para a fabricação das garrafas, que agora já eram desejadas por quem as conhecia. Mas o grande baque para essa empresa já foi no ano seguinte. No dia 14 de maio de 1916, William Stanley Jr. acaba falecendo e consegue ver apenas o início do sucesso daquilo que foi criado por ele. Mas claro que a empresa não parou. O sucesso das garrafas já era conhecida e fez uma empresa de investimentos de Nova York comprar as operações da marca e nomeou o engenheiro mecânico Harry Badger para comandar a empresa. Harry se torna gerente geral e continua trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, mas o carro-chefe mesmo da Stanley sempre foi a garrafa térmica. No ano de 1921, um fabricante de eletrodomésticos de Connecticut faz uma proposta e compra a Stanley. A empresa era a LF&C, muito famosa na época e que começou a colocar os produtos Stanley no seu portfólio. A produção continuou e em 1933 a fábrica deixa Great Barrington e vai totalmente para a fábrica principal da LF&C em Connecticut. E nos anos seguintes, a Stanley desenvolveu e comercializou mais de 15 novos produtos. Nesse momento, companhias aéreas, companhias de trens, navios, hospitais, hotéis e quase todos os locais usavam os produtos da marca. Com a chegada da Segunda Guerra, a Stanley acabou ganhando ainda mais destaque, e isso funcionou como uma espécie de, entre aspas, marketing para a empresa. As garrafas térmicas eram usadas principalmente pelos pilotos de aviões como os B-17 da Força Aérea Americana, que frequentemente eram vistos com uma garrafinha Stanley na mão. E existem até relatos que depois do final desses combates, muitos voltavam para casa com a garrafa que tinham levado lá no começo, e isso mostrava claramente a durabilidade do material e principalmente que elas tinham sobrevivido a um campo de batalha. É inegável que isso foi um grande marketing na época. Na sequência, no ano de 1965, a Stanley, que já tinha uma gama de produtos, é adquirida pela Aladdin, outra empresa do ramo de produtos de armazenamento que já tinha uma longa idade. Com as operações combinadas, surgem mais tipos de garrafas, potes, cantis, lancheiras e outros produtos. A Aladdin, que começou sua história em 1908, também já tinha o seu prestígio no mercado, e nas embalagens Stanley, a marca Aladdin passou a acompanhar o logotipo. Juntas, as duas passaram um bom tempo lançando novos produtos e conquistando ainda mais o seu espaço no mercado, até que em 2002, a PMI, Pacific Market International, compra ambas as marcas e os logotipos são novamente separados, passando a ser duas marcas diferentes. Mesmo tendo sido comprada por outras empresas e os locais de fabricação terem sido mudados várias vezes, a invenção de William Stanley Jr. lá em 1913, a Charvac, a dupla camada de aço com preenchimento de carvão, ainda foi usada por quase 100 anos. Foi só em 2009 que essa tecnologia foi abandonada pela Stanley, 96 anos depois da invenção. E ela só foi deixada de lado quando foi desenvolvida uma nova forma de isolamento, dessa vez com uma parede externa mais grossa, e com a remoção do preenchimento de carvão, os produtos passaram também a ser mais leves.
Recentemente, a Stanley anunciou também um novo sistema de isolamento chamado de Quad-Vac, basicamente um muito mais tecnológico e que conta com 4 camadas de isolamento, tornando os produtos mais leves e mais resistentes à corrosão. O sucesso recente da marca, não só aqui no Brasil, mas também em toda a América Latina, fez a PMI, dona da Stanley, crescer 700% no faturamento na América Latina no ano de 2018. Inicialmente, o foco era vender produtos para manter bebidas quentes, como café, e na Argentina, no Uruguai, o chimarrão, linhas que também eram fortes na região sul do Brasil, com destaque para as garrafas térmicas. Mas a presença forte da Stanley no território brasileiro começou em 2014 e desde lá demorou um tempo para que ela caísse na graça do povo como é hoje em dia. Esse faturamento alto da PMI em 2018 é sem dúvidas culpa do Brasil, que depois de viralizar na internet os famosos copos Stanley, acabou divulgando de uma forma totalmente orgânica os seus produtos. Apesar de um valor relativamente alto, a durabilidade, a qualidade e o fato de entregar o que promete fazem da Stanley um sucesso mundial. Bom, espero que você tenha gostado. Essa foi a história da Stanley. Se inscreve aqui para mais histórias de sucesso. Por hoje é isso.